Oi, gente, muito bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos à TV Assembleia. A gente está começando agora o nosso programa, todo dia às 9 é o programa Agora Goiás. Você está vendo imagens aí? Goiânia amanheceu diferente hoje, né? O tempo está nublado, nuvens carregadas e está mais fresco, né? Não está aquele calor tão grande, estamos aí na casa dos 23 graus. Essa é a imagem do Morro do Mendanha, mostrando a nossa cidade. É aí a Avenida Jamel Cecílio, né? Mais conhecida também como a Avenida 136, aqui na altura do Jardim Goiás. E aí a Avenida 85, sempre bem movimentada, né? Uma das principais avenidas aqui da nossa querida cidade de Goiânia, que é a mais linda do Brasil. Não tenho dúvida nenhuma em dizer isso. Gente, hoje nosso programa está bastante movimentado, a gente vai falar de futebol, porque domingo tem a partida decisiva entre Goiás e Vila Nova pela Copa Verde. Um vai para casa, o outro vai seguir em frente. E a gente vai falar também hoje sobre cultura. A gente vai entrevistar uma mulher de 51 anos que está enfrentando um novo desafio na vida. Vai enfrentar um concurso nacional de dança, tá bom? E a gente vai mostrar tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso programa. Seja bem-vindo. E é exatamente sobre isso que a gente começa o nosso programa Agora Goiás, falando dessa mulher que está enfrentando esse desafio. Quem é ela? Leila Alcântara, já está aqui com a gente prontinha, tá tudo bem, Leila? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Me fala uma coisa, primeiro, você vai participar de um concurso de dança, não é isso? Isso. Em nível nacional. Sim. Né, para escolher uma bailarina. Isso. E ela vai participar de quê, essa bailarina? Essa bailarina, né, ela vai representar durante um ano a de Filmes Belly Dance. Então, ela vai aí ser capa de uma revista e participar de todos os eventos de dança do ventre do estado de Goiás. E eu quero chamar a atenção porque, na verdade, Você tem quantos anos? Eu tenho 51 anos. 51 anos. Agora, o concurso ele não tem idade, é para todo mundo. Ele não tem idade, acima de 15 anos, né? E foi uma das perguntas que eu fiz pro administrador, Sim. pro Diogo. Eu falei, nossa, não tem uma representante, né, dos 50 mais, que hoje é os antigos 30, né? E ele, por que você não vai? E eu pensei, será? Vou. E aí, tô lá. O Kennedy, inclusive, está preparando, esse concurso é de dança do ventre, né? Dança do ventre, dança isso. Dança do ventre. E, aliás, vamos fazer propaganda? Vai Sim, ser amanhã, vamos. Que horas e onde? Vai ser amanhã no Aporta Hall, ali no Serrinha, às 19 horas. Os interessados em estarem lá conosco podem entrar em contato no direct da De Filmes Belly Dance. R$20 o ingresso, vai ser uma noite linda, porque nós vamos ter bailarinos de nível internacional fazendo as apresentações. Tem muitas concorrentes? Ao todo são 9 concorrentes. 9 concorrentes. Como é que tá o coração? A expectativa. Acho que quando você tem já uma certa maturidade, você já consegue encarar as coisas com mais leveza. Então, eu estou indo para elevar a dança. Então, independente do resultado, eu estou feliz por participar. Há quanto tempo você dança? Voltei para dança, né? Porque desde criança eu sempre gostei de dançar, mas que eu voltei para falar assim, não, olha, agora eu vou fazer da dança algo muito importante na minha vida. Quando eu completei 48 anos. Então tem 3 anos. Que eu voltei assim, vou procurar algo que me mova. E aí? Não, eu tô curioso para ver você dançando. Sim. Nós temos um vídeo, exatamente, o Kennedy está preparando lá, e é exatamente a dança do ventre, a gente vai mostrar para você, porque eu acho linda a dança do ventre. Tem uma expressão no rosto da dança do ventre? Como é que é? Então, esses dias me perguntaram, né, porque eu faço várias danças, e me perguntaram como que eu fazia a diferença. E a diferença está na expressão, porque a dança nada mais é do que uma representação também. Sim. Então, existe uma diferença na face. Mostra pra mim. Eu quero ver. Então, na dança do ventre. Dança flamenca. É impressionante como a expressão do rosto, ela faz parte do conjunto da dança, né? E a dança cigana?
Você dança quais estilos? Fala nisso. Eu danço cigano, flamenco, a dança do ventre. E eu comecei um projeto com mulheres o ano passado da dança retrô, anos 80 e 90. Ah, que período lindo, né? Chama-se Almas em Movimento. Ah, ô, Kennedy, coloca aí, vamos ver essas imagens, eu tô curioso. Pode colocar. Cigana. Aqui. Essa é a cigana. Cigana, ó, totalmente diferente a vestimenta, né? Mas, e as pessoas, vamos falar aqui de Goiânia, por exemplo, como é que tá o espaço para dança, hein? Porque a gente está vendo aí, como é que tá? As pessoas hoje estão praticando mais, estão dançando mais? Então, existem vários projetos, né? E a dança, ela é incluída como atividade física. Então, muitas pessoas que não gostam de academia estão procurando para se movimentarem. Então, nós estamos vendo uma procura maior, sim. Agora essa aqui é a dança do ventre. Dança do ventre. Que é a que você vai participar. Que é a que eu vou participar. Gente. E a gente está mostrando que são danças que não são brasileiras, são danças fora. Sim, sim. São danças, né, de vários lugares, vários países, né? Mas por isso que nós trouxemos também a retrô, porque aí inclui a nossa música, o nosso samba, tudo, é um misto. O nosso rock. O nosso rock, sim. E ó, nós temos adaptado as danças, inclusive nós vamos fazer a apresentação de dança cigana e do ventre dançando rock, por que não? O importante é dançar. Não, você vai trazer pra gente quando estiver Com pronto. certeza. Esse espetáculo a gente vai falar aqui na TV Assembleia pra gente ajudar a divulgar, Isso. né? E eu tô vendo aqui, eu tenho que olhar aqui, não tem jeito, olha que coisa linda. E essa apresentação, por exemplo, nesse caso aí, são 9 concorrentes. Isso. Aí sai uma escolhida, Sai uma escolhida. certo? Mas eu digo que todas já são vitoriosas por Sim, estarem sim. ali enfrentando, né? Ali, ou porque dá aquele medinho. Mas é um medinho gostoso. E me fala, por exemplo, o benefício da dança, porque a gente sempre fala na alegria, nessa questão, mas para você, na sua cabeça, qual é o benefício que ela traz? Então, eu falo que a dança é libertar a alma, é você se expressar aquilo que você tem de interno, de colocar para fora, de mover, de flutuar, de voar sem asas. Porque é aquele momento que você sente, assim, aquela energia tomando conta de você e você fala, nossa, eu posso flutuar. Então, isso é o que a dança me traz. E essa questão de você, por exemplo, você falou naquela questão dos 50 mais. Hoje as pessoas também nessa idade estão praticando dança também? Sim, Mas... estão procurando. Muitas mulheres, né? Inclusive o nosso intuito é esse. Muitas mulheres têm chegado e falado, nossa, eu sempre sonhei dançar e eu não podia, não, enfim, uma série de né, obstáculos. E aí eu falo, olha, então agora é o momento. E elas têm procurado justamente para se agregar também com outras mulheres, né, para estarem juntas, para dividir, compartilhar ali as suas experiências. Então esse movimento tem crescido muito. Faz bem para a alma. Faz bem para a alma, demais. Eu estou vendo ali, a gente está mostrando agora, repetindo as imagens para você. Então, amanhã, vamos divulgar mais. Pode falar o horário e o local. Amanhã, às 19 horas, no Aporta Hall, ali no setor Serrinha, o concurso Bailarina de Filmes Belly Dance 2024. Tá certo. Eu vou torcer muito para você realmente vencer obrigada. mais esse desafio, né? Sim, com certeza. É muito legal, né? Você vencer desafios na vida e esse é um deles, né? Parabéns. E o meu maior intuito, sim, qual que é? É contagiar outras pessoas, para que elas estejam ali também sentindo o quanto elas são importantes, o quanto a vida delas é importante e o quanto ser feliz é o nosso objetivo nessa vida. Além da dança, o que você faz? Eu faço academia todos os dias, às 6 da manhã. Eu faço boxe também. E eu trabalho, viu, gente? Eu não só danço, não. Eu sou química e eu trabalho em 2 empresas de fora. E ainda... Sou protetora de animais. Exatamente. Você não podia deixar de falar Não. isso daqui, porque é uma coisa muito linda, né? Que eu sempre falo, né?
Lá em casa a gente tem muitos. Eu também. Lá em casa a gente tem muitos. O paçoca é o meu preferido. Mas eu vi a postagem e falei, olha lá o paçoca preferido. Tá certo. Leila, obrigado, boa sorte para você. Obrigada a você, obrigada. Tenho certeza que você vai ser escolhida. Ó. Tá vendo? Gente. Obrigada. Eu que agradeço. Volte outras vezes pra gente conversar. Muito obrigada. Quando tiver outros espetáculos de dança, traz pra gente. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Estamos aqui à disposição. O Agora Goiás continua com outras reportagens. A Receita Federal apreende com frequência inúmeros produtos que entram aqui no país sem o pagamento de impostos, não é? É o contrabando, é o descaminho e parte desse material é leiloado e parte também doado para, por exemplo, a Agência Brasil Central, que recebeu uma doação desses equipamentos, que é parceira aqui da TV Assembleia. E quem vai trazer os detalhes para a gente agora é a repórter Edrisa Borges. Um dia de celebração na Agência Brasil Central. O motivo? Novos equipamentos modernos de última geração. A aparelhagem chegou por meio de doação de mais de R$100 mil, feita pela Receita Federal. É uma forma que a gente tem, a Receita Federal, de fazer uma destinação das mercadorias que são apreendidas por importação irregular e que a gente vê como uma janela de oportunidade em prover a Agência Brasil Central e os órgãos parceiros. Estamos sendo fornecidos esse equipamento de forma gratuita, trazendo modernidade e dinamismo tanto para a TV Brasil Central como para a TV Assembleia Legislativa. A ABC hoje recebe equipamentos de primeiro nível, né? Como a SEDES também já recebeu, a Saúde vem recebendo, a Segurança Pública vem recebendo, a Secretaria de Estado, Esporte e Lazer recebeu e pode contribuir na formação dos nossos atletas. E a gente quer muito agradecer à Receita Federal por essa parceria. Eu sei que ela é duradoura, tenho certeza que ela veio e virá contribuir com todo o povo goiano. Durante a entrega que aconteceu nesta quarta-feira, o presidente da ABC, Reginaldo Júnior, destacou que os equipamentos vão garantir maior celeridade nas atividades profissionais da agência. Essa parceria ela só acontece porque a Agência Brasil Central faz parte do governo de Goiás, e o governo de Goiás, através do governador Ronaldo Caiado, da dona Gracinha, do Daniel Vilela, assim como lá na Assembleia Legislativa o presidente Bruno Peixoto, tem um trabalho de credibilidade junto à Receita Federal, e através desses nomes a gente pôde conquistar essa confiança da Receita Federal, que nos presenteou com equipamentos de extrema qualidade, de ponta, né, e que vão ser úteis tanto para as nossas formas de transmissão, mas também para a parte da gestão administrativa, jurídica. O secretário da TV Assembleia, Paulo Berengues, marcou presença no evento e afirmou que, sem dúvida, os equipamentos vão contribuir de forma efetiva nas transmissões da programação da TBC e, consequentemente, da parceira TV Assembleia. Representa mais um passo na direção daquilo que a gente imaginava quando foi feita essa parceria entre as duas emissoras, a Brasil Central e a TV Assembleia. Então, cada vez mais, a gente está avançando. É qualidade, quantidade, para que todos possam desempenhar cada vez melhor o seu trabalho. E a importância também do aplicativo Deputados aqui, né? Isso também vai contribuir para alimentar também esse aplicativo? Exato, esse aplicativo é um sucesso, né? Por sua vez, é uma ideia, é uma coisa lançada pelo presidente da Assembleia, o Bruno Peixoto, do aplicativo Deputados Aqui, está registrando recorde em cima de recorde nessa transmissão, por exemplo, do Campeonato Goiano de Futebol. É bom demais a gente saber que você, telespectador, você internauta, está acompanhando o nosso trabalho. Já que o Paulo Berengues falou sobre o Campeonato Goiano, aliás, quero mandar um abraço para o meu amigo Paulo Berengues, um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, viu, gente? Pessoa que eu devo muito, tenho uma gratidão enorme. Muito do que eu sei, eu devo a ele, que foi meu chefe, foi meu diretor, me deu grandes oportunidades. Então, deixo aqui o meu abraço a esse monstro do jornalismo, né? Grande Paulo Berengues, meu abraço para você. Gosto muito de você, viu? E falando em esportes, quem está chegando aqui para continuar esse assunto é outro amigo, né? Meu conterrâneo, Hugo Duarte. Tá bom, Hugo? Ótimo, quando está na sua
presença, melhor ainda. Eu gosto quando você chega aqui, você levanta o astral, você já chega animado, alegre. Você é sempre assim? Sempre assim. É? A vida toda. Acho que a vida tem que ser tratada com felicidade, porque nós temos muitas alegrias, né? Então, a vida é bela. E o futebol traz muita alegria, traz tristeza, mas eu encaro muito mais com as alegrias do dia a dia, né? No futebol a emoção de ver o futebol. Eu ando 50 anos meio triste, né? Porque o Goiânia tem 50 anos que não ganha um campeonato, mas firme e forte. O campeonato mundial que você ganhou, você oferece ao Goiânia, pronto. Sim. Se o Goiânia não ganhou, você ganhou. Ganhamos, né? Vários campeonatos, né? Brasileiro, pelo Flamengo, Carioca. Eu ofereço ao Galo, Carijó. Fica tranquilo, nós temos muitos títulos para oferecer para o Goiânia. Tá certo. Olha só, gente, Copa Verde, vamos falar de Copa Verde? O primeiro jogo, o Vila Nova venceu a partida lá no Oba por 1-0, né? E agora vai decidir a vaga no domingo, 4 da tarde, lá no campo do Goiás. O Goiás está tendo problemas? Está tendo problemas. O time do Goiás não engrenou. O Campeonato Goiano ganhou das equipes meia boca, porque não ganhou só um clássico diante do Goiânia, vamos considerar clássico ainda. Empatou com o Vila, empatou com o Atlético, agora tem a proposta da Tailândia para contratar o treinador José Ricardo. Então o Goiás está vivendo esse momento de instabilidade preocupante. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro da Série B já está chegando e esse time do Goiás não está preparado. Se a gente avaliar o Vila Nova, o Vila demitiu o técnico, contratou um novo, deu certo, ganhou do Goiás. Agora o Goiás perdeu o técnico. Nesse momento em que ele precisa realmente de um resultado positivo no domingo, influencia também? Influencia porque o Vila perdeu o técnico, o Igor Magalhães, estreou o Márcio Fernandes, que não teve tempo nenhum de trabalhar, só colocou lá o Vila Nova com 3 zagueiros, para marcar um zagueiro, marcar o Paulo Baia e venceu o jogo. Jordevar, eu tenho uma tese de que treinador ele é apenas 20% num time. Treinador, se você tem um time bom, treinador vai fazer parte. Se você tem um time ruim, pode trazer o melhor treinador do mundo que não conserta o time. Você tem razão. Ô, Kennedy, prepara as imagens aí da vitória do Vila Nova sobre o Goiás, porque é exatamente isso. Pode mandar brasa aí, coloca aí. Estou lembrando do Manda Brasa do que Brasa lá de Morrinhos, né? Mas, Hugo, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse caso aqui, do Vila Nova, a gente está vendo aí, esse aí é o do Aparecidense. Aparecidense, Vila. Isso aí, esse Kennedy. Olha lá quem estava marcando o João Vitor. Paulo Baia estava marcando. Estava marcando. O lateral esquerdo não estava, foi erro de marcação. Esse jogo poderia, o Jorge vai estar jogando até agora, que seria 0-0 esse jogo, adiante das duas equipes horrorosas, o Vila horroroso, bonito lá é aquela torcida do Vila. Deixa eu te perguntar, o Zé Ricardo, o técnico do Goiás, ele está indo para a Tailândia. Recebeu uma proposta. É só por dinheiro, né? Por dinheiro. O salário de R$500 mil mensais. Eu já tive a oportunidade de conhecer a Tailândia, de jogar contra. Você jogou na Tailândia? Não, joguei lá contra, né? Na Tailândia não. Maravilha. A Tailândia, Bangkok, né? Tive em Bangkok, porque linda, duas cidades. A cidade antiga e a moderna, né? Aquela cidade que você deve ter visto o filme do o Van Damme, aquele filme em Bangkok, lá, o Dragão Branco. Foi lá, foi filmado lá. As artes marciais lá são muito respeitadas. Então, linda Bangkok, mas é pro lado financeiro, porque o Zé Ricardo é um treinador de cruzeiro, já esteve no Japão. Eu acho muito precipitado. Um treinador como o Zé Ricardo, no Goiás, ganharia o quê? Em torno de quanto? O salário dele hoje chega aí, diante do Goiás, aí uma faixa de uns 300, 250 mil reais. Vai ganhar o dobro. Vai ganhar o dobro. Eu acho que ele já está assim, com a situação financeira até equilibrada. E ele está sentindo, o peso da responsabilidade diante do time do Goiás, que não tem um grande clube, quer subir para a Série A, mas eu vejo muita dificuldade. Se o Goiás não contratar aquele micro-ônibus de jogadores com qualidade, o Goiás corre o risco de descer para a Série C. Tem que contratar muita gente, né? Aquele micro-ônibus, uns 32 sentados e, se puder, uns 10 em pé. Aquele ônibus que você já andou antigamente, lembra, né? Eu sei qual que é as baratinhas da Aviação Estrela, Isso. Lá de Morrinhos. Agora, é uma decisão atrás da outra, né? O Vila Nova, vamos pegar o Vila Nova, porque o Vila Nova tem uma decisão domingo contra o Goiás, né, na Copa Verde. Isso. E tem outra decisão que é na quarta-feira. Na quarta-feira, diante da Aparecidense. Exatamente. Aliás, o time do Vila, ele vive de decisão. Todo jogo é uma decisão para o Vila, né? Todo jogo. E o Vila já sai na vantagem diante do Goiás domingo, mas o Goiás pode reverter essa situação, porque joga em casa, 1-0 só para o Vila. Então eu vejo com muita dificuldade a situação
tanto do Vila e do Goiás. Eu não arriscaria um resultado nessa Copa Verde. É muito equilíbrio negativamente. Pode as ser que duas seja equipes. decidida nos pênaltis? Pode, eu acredito. Eu acredito que o Goiás possa vencer o Vila lá por 1-0, por diferença de um gol, e ir para as penalidades, que o Goiás não é muito feliz lá nas penalidades na Serrinha. Né? Basta lembrar o Goiânia, né? Isso aí já foi Você passado. falou um negócio que o Goiás, em decisão lá na Serrinha, não é lá essas coisas, né? Não, o Goiás tem tido... perdeu o título do campeonato do ano passado para o Atlético na Serrinha, nos pênaltis, né? Aquele pênalti que o Hugo bateu, deu 2 toques, e o Goiás perdeu o título, e agora eliminado pelo Goiânia. Tá certo. E na segunda-feira tem um Atlético. Atlético e Goiânia, segunda-feira, às 19h30, no Acioli, já praticamente resolvida a situação. Muita gente acredita que o Goiânia possa mudar aí a história. Eu não acredito. Para mim, o Atlético está classificado para a final do Goianão. Tá bom. O Hugo Duarte, daqui a pouco tem Alegre Esportes, é isso? Às 11 horas, Alegre Esportes aguarda você. Obrigado mais uma vez, amigo. Prazer sempre estar contigo aqui. E venha sempre. Vamos continuando aqui o nosso programa, porque agora a gente vai com reportagens. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMAD, promove uma semana educativa em comemoração ao Dia da Água. E olha só, a presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, aqui da Assembleia Legislativa, a deputada Rosângela Rezende do Agir, é parceira dessa ação. E você vai ver mais detalhes com a repórter Patrícia Lee. Uma semana toda dedicada à água, nossa principal fonte de vida. A SEMAD, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tem promovido uma série de ações para chamar a atenção sobre o tema. Nesta quinta-feira, 21 de março, no auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, foi lançado o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos no estado. Nós vamos falar bastante hoje sobre vários avanços que aconteceram na implementação da política de recursos hídricos dentro do estado, a implementação dos 5 instrumentos de gestão, a outorga, a cobrança, os planos, o enquadramento dos corpos hídricos segundo a qualidade das águas. Podemos destacar o lançamento do Sistema Estadual de Informações de Recursos Hídricos. Temos também o lançamento do mapa de vazões explotáveis das águas subterrâneas aqui também do estado. Com o tema Água, Desenvolvimento e Resiliência Climática, a semana acontece em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. Parceira do evento, a presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa, deputada Rosângela Rezende, do Agir, falou sobre a importância da pauta e ainda destacou as ações da comissão em prol desse valioso recurso. A gente tem que se reunir em esforços conjuntos para que a gente possa garantir a proteção dos nossos recursos hídricos, a qualidade do nosso ecossistema, a produção que depende tanto das nossas águas, a questão dessa relação cultural, de patrimônio que a gente tem com a água, né? Esse recurso que é finito e que a gente tem que se debruçar em protegê-lo e garantir a sua preservação. Bom, gente, nós vamos falar agora de um assunto muito importante que interessa principalmente a você, mulher, e a sociedade, de uma forma geral. Nós estamos recebendo aqui a advogada da área de família, Ana Luísa Lopes Moreira. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E a gente queria saber exatamente, por exemplo, no judiciário, quando a senhora acompanha um processo envolvendo, eu vou até dar um exemplo, da pensão alimentícia, há discriminação? Sim, a discriminação ela acaba sendo evidente nesse cenário, principalmente do direito de família, porque nesse cenário nós temos o trinômio de possibilidade, necessidade e razoabilidade que deve ser respeitado em qualquer decisão judicial. Mas o problema que ocorre é que muitas vezes há uma sobrecarga maior para a mãe na questão do gênero. Então existe um preconceito nas decisões judiciárias com relação à mulher, porque ela terá que arcar com aquilo que não for o suficiente de uma decisão judicial. Uma decisão que defira, exemplo, 30% de um salário mínimo, que é o que acontece em regra para as pensões alimentícias, em regra não vai suprir toda a necessidade da criança. Então, de certa forma, a mulher vai ter o ônus maior, ela vai ter uma onerosidade maior para sustentar aquela criança
de forma que o genitor sempre vai estar beneficiado. Pois é, exatamente isso. E não tem como recorrer diante de uma situação como essa? Sim, existem várias formas de recurso, mas infelizmente a tendência do judiciário é sempre esse equilíbrio e acaba que não leva tanto em consideração a situação da mulher. Mas nós temos um protocolo de julgamento sob a perspectiva de gênero, que foi uma resolução excelente, traga pelo CNJ, justamente para combater isso, e trazer para os magistrados uma visão mais ampla e menos calcada em estigmas e preconceitos que hoje em dia não cabem mais na nossa sociedade, inclusive para termos uma maior inclusão nas decisões jurídicas e também atender melhor esse público feminino. Doutor, eu até queria que você falasse mais sobre esse protocolo do CNJ, o que ele diz? Esse protocolo, ele também vai fazer parte da ODS 5 da ONU, é uma agenda de inclusão de gênero, porque essa pauta é uma pauta muito interessante, é uma pauta de extrema importância da inclusão de todos os gêneros. Hoje em dia nós temos uma diversidade de gêneros. Sim. Né? No caso que nós estamos tratando, a mulher no preconceito dentro das decisões de vara de família. Mas nós temos vários outros gêneros que também devem ser levados em consideração e são uma preocupação, inclusive, da ONU. Seria unificar essa visão jurídica sobre Sim. essas decisões. Esse protocolo, ele serve principalmente para trazer para os magistrados e para as magistradas uma visão mais ampla para que na hora que eles forem exercer da sua prerrogativa de livre convencimento, eles não tenham a sua visão barrada por estigmas, mas sim por uma nova visão estabelecida por esse protocolo, de inclusão de gênero, não só de gênero, esse protocolo também trata do racismo e todos os tipos de discriminação. Porque se a gente levar em consideração, por exemplo, o Brasil é um país machista, é um país racista, né? Sim. E isso é claro que quando o magistrado ele vai avaliar, ele avalia de acordo com a lei, mas a decisão é dele. Essa visão machista, racista, ela interfere nisso muito? Interfere bastante, interfere bastante, porque o magistrado tem a prerrogativa do livre convencimento. E como estruturalmente nós temos toda essa carga do preconceito, dos estigmas, dentro da questão do gênero ou das raças, acaba que afeta um pouco. Então é muito interessante essa padronização traga por esse protocolo e também essa instrução para que os magistrados estejam mais preparados para proferir sentenças que incluam e não excluam, e não onerem demasiadamente uma mulher porque o pai não tem condições, porque afinal de contas, se a criança ficar em débito ainda dentro da pensão deferida, a mãe, digamos assim, vai correr atrás daquilo, não vai deixar a criança passar por nenhuma necessidade. Quer dizer, o pai repassa, às vezes quando não atrasa, né? Repassa aquele valor que não é suficiente, para o sustento da criança. Sim, e nesse caso, sob o respaldo da justiça, que arbitra ali 30% do salário mínimo, que em regra não é o suficiente para o sustento de uma criança. A senhora depara muito com esse tipo de problema? Nos processos que a senhora acompanha? Sim, a grande maioria dos processos, principalmente de classe baixa, de outras minorias, essas são as decisões, 30% do salário mínimo, mais 50% das despesas extraordinárias, e que nem sempre, infelizmente, o genitor cumpre com essa parte, o que encarrega muito mais a mãe. A gente vê casos assim, de pessoas que a gente sabe que tem um poder financeiro bem maior e quando chega na questão da pensão alimentícia, chega lá, mas eu não tenho recurso, é isso, às vezes esconde renda, aquela coisa toda, a gente sabe que a pessoa tem um poder aquisitivo maior. Como é que a justiça age muitas vezes nesse sentido? Sim, hoje em dia existem buscas sistêmicas que se faz no nome do genitor para que possa auferir justamente qual é a renda real dele. E aí nós temos vários tipos de buscas e de sistemas que podem auferir isso aí. E qual seria o conselho que a senhora dá para os advogados mesmo que atuam nessa área de família, no sentido de tentar preservar o máximo direito da criança? Olha, utilizem o protocolo do julgamento sob a perspectiva de gênero. É uma prerrogativa do magistrado o livre convencimento. E é um protocolo interessante para que eles tenham uma nova visão, mas é o dever do advogado levar ao magistrado e também ao seio do processo essas questões e também o protocolo, para que ele seja aplicado. Então, esse é um dever do advogado, exigir a aplicabilidade desse protocolo nas decisões.
E agora, uma coisa que pesa muito também é a questão da própria jurisprudência em relação a esses tipos de casos. Nós temos muitas nesse sentido? Temos bastante jurisprudências no sentido contrário, na verdade. No contrário? Nós temos, a grande maioria dos casos, é como eu te falei, 30% do salário mínimo é a regra, né? Mas dentro desse protocolo, o cenário tende a melhorar. Porque, na verdade, a lei ela não estabelece 30%, ela estabelece que deve manter o sustento, não é assim? Deve manter o sustento. 30%. Esse trinômio que eu te falei, da possibilidade do genitor, tem que ser levado em consideração, sim, a necessidade da criança e a razoabilidade entre as duas coisas. Essa razoabilidade está justamente no que você citou, da possibilidade econômica do pai. Muitas vezes o pai tem uma possibilidade econômica alta, então, razoavelmente, ele precisa pagar um pouco a mais para que aquela criança tenha um padrão de vida mais equivalente ao padrão do pai. Certo. Olha, eu quero muito agradecer a participação da advogada da área de família, doutora Ana Luísa Lopes Moreira, aqui com a gente no Agora Goiás, explicando, né, falando mais sobre essas informações que são muito úteis. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Volte sempre. Com certeza. Tá bom. Vamos continuar aqui com outras reportagens. As OSs, que são as conhecidas organizações sociais, são entidades privadas a quem o governo paga para administrar vários hospitais públicos aqui de Goiás. Algumas alas de servidores da saúde estão descontentes, né, com a atuação dessas organizações. E o deputado Mauro Rubem promoveu uma audiência pública para discutir essa pauta. Quem acompanhou foi a repórter Tiara Castilho. Uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa teve como tema o balanço das OSs, organizações sociais, movimento sindical da saúde. O encontro aconteceu na sala da CCJ e foi promovido pelo deputado Mauro Rubem do PT, que falou da necessidade de discutir um assunto tão sério e desafiador. Nós queremos identificar quanto se gasta e queremos resposta, sobretudo da Gênese. A Gênese é uma empresa que o Estado contratou, que deu calote aqui no povo goiano, principalmente nos trabalhadores. Nós temos mais de 2 milhões de reais de dívida dessa empresa com os médicos. E isso precisa ser esclarecido. A reunião contou com a participação de várias entidades sindicais, representantes dos servidores da saúde que trabalham no sistema público do Estado, comandado pelas organizações sociais. Já existe resolução no Conselho Estadual de Saúde determinando que haja um cronograma para a substituição dessas organizações sociais no Estado. O Estado não cumpre. Essa resolução é do Conselho Estadual de Saúde. Então, deveria ser feito um cronograma para que fosse paulatinamente sendo realizado concursos públicos, substituindo esses trabalhadores precarizados, garantindo uma gestão própria das unidades, com um orçamento que garanta o funcionamento dessas unidades e atendimento digno à população. Pela Constituição brasileira, a responsabilidade é do gestor. É o gestor, é o Estado que é responsável pela saúde pública. Se ele contrata alguém que não pagou o profissional, que não está gerindo bem a saúde, ele tem que intervir, tem que resolver o problema, e isso não foi feito. E nós temos hoje uma série de médicos aí que não receberam, que estão passando até dificuldades por falta desses recursos que não foram devidamente repassados a eles. A procuradora do Ministério Público do Trabalho também participou da audiência e ressaltou as dificuldades encontradas pelos agentes do Sistema Público de Saúde. O hospital público é um ambiente insalubre. Essa excessiva pejotização, né, que deixa assim, o profissional de saúde alheio a essa proteção, porque se ele fosse seletista, teria essa proteção do meio ambiente de trabalho. Então, são várias constatações que iremos apresentar aqui nessa audiência, inclusive com sugestões para que o problema seja pontualmente conhecido e resolvido. O deputado Mauro Rubem ainda fez algumas considerações sobre o governo de Goiás, afirmando que o Estado precisa quitar a dívida com profissionais da saúde. O governo estadual é obrigado a pagar esses médicos. O governo estadual é avalista dessas empresas. Empresas que já deram calote em outros lugares, empresas que abrem um dia, faz um contrato milionário, aí fecha, encerra, acaba, some e não paga. Então o governo do estado tem que pagar. Ele é o avalista disso.
Gente, vamos falar de cultura agora. Olha, eu quero falar de vocês porque tem uma peça publicitária, né? Eu tenho um filme chamado Ninguém Disse Que Seria Fácil, não é isso? Nós vamos conversar com a atriz que está aqui com a gente, que já tem um currículo enorme nessa área de cinema, de longa-metragem, de série, que é a Rafa Delgado. Tudo bem, Rafa? Tudo. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá certo. E a Patrícia que está acompanhando. Patrícia que é a mãe, né? Isso. Tá certo. Ô, Patrícia, eu queria conversar com você e também com a Rafa sobre esse filme, né? Foi lançado ontem? Foi. Ontem foi o pré-lançamento, foi no Shopping Bougainville, estava cheio, a sala para 230 pessoas, o filme estava lotado, assim, e a Rafa vai poder falar mais um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, Kennedy, coloca o trecho do filme aqui, porque eu quero que a Rafa vai me contar sobre esse filme. Eu quero até que você coloque com áudio, para a gente ver um trecho do filme Ninguém Disse Que Seria Fácil, tá certo? Prepara aí, quando estiver pronto, aí, pode colocar então, vamos lá. Escuta aqui, garota, eu vou ser bem claro com você. Você está me atrapalhando, você está me atrasando. Este projeto aqui, escuta, não tem vaga para PCD, tá? Não tem vaga para pessoas como você. Vai lá e procura um punhado de gente assim para você trabalhar junto, porque aqui não tem. Você conseguiu entender? E parece que as coisas não estão, né, muito bem pro senhor. Você veio aqui para pisar na minha cabeça, não foi não, anjinho? Eu não sou portadora de nada. Eu sou uma pessoa com T21 e vivo num mundo cheio de pessoas diferentes. Ninguém fez curso para poder trabalhar comigo. Vai, fala. Você perdeu todos os seus súditos. E agora você precisa de alguém para reinar. No seu caso, né? Para dirigir. Mas é abusadinha, né? Para ele acreditar na potencial da personagem e para ele acreditar que ela consegue fazer tudo. Exatamente. E é uma mensagem muito bonita que é a realidade, não é, Patrícia? O filme, a gente trouxe o capacitismo, né? E você viu que até nesse pedaço tem palavras fortes, a gente fez proposital mesmo, portador, coisas fortes para mostrar de uma maneira leve, porque o filme é engraçado, né? Então, de uma maneira leve, esses termos e essa... Que é um termo que muita gente usa, né? E é muito mais fácil você informar desse jeito, né? Porque a gente acredita e a nossa ideia é levar o filme depois para as escolas, para os lugares públicos, para as pessoas começarem a entender o que é o T21 de uma maneira mais natural, né? Porque é muito mais fácil você acabar com o preconceito dessa forma. Exatamente. Né? E é importante a gente deixar claro aqui essa questão do T21. Porque até pouco tempo atrás todo mundo fala síndrome de Down. Hoje a gente fala T21. Não é isso, Rafa? Sim. Não é? A Rafa até fala assim, síndrome de Down T21. Por quê? Porque muita gente não sabe o que é T21. Então ela usa... T21 significa síndrome de Down. Então, além de falar síndrome de Down, é que falar T21. Tá certo, vamos adotar então T21. A gente vai ajudar nisso. Agora, gente, hoje tem a apresentação desse filme, Ninguém Disse Que Seria Fácil. Aonde que vai ser? Hoje vai ser no Cine Cultura, às 20h30. Amanhã? E amanhã é sábado? Amanhã é sábado. No shopping do Bougainville. Aonde? Lá no lá no cinema. Exatamente, às 14h. Agora, gente, nós estamos falando dessa atriz aqui que tem histórias, não é? Você já fez série? Já. Qual que foi?
Então, o último que eu fiz foi HBO Max, Use Sua Voz. Use Sua Voz na HBO. Isso. Tem Aí, no SBT também? O que você fez no SBT? no SBT eu fiz Imagina a Série 2. Imagina a Série 2. Agora tem longa-metragem também? Sim, Ano 2 A Viagem. Certo. Ano 2 A Viagem. E os Somos Todos Diferentes? É o Fale Conosco. Esse está no YouTube? Tá. Que legal, gente, olha. Esse Fale Conosco ganhou 12 premiações fora do país. É um 12 curta. premiações. Aham. É outro curta. Tá. Como é que você entrou nessa área do cinema? Bom, Como é que surgiu essa ideia? foi o seguinte, aí eu vou contar a história. Pode contar. No início da minha carreira, quem escolhia para eu trabalhar foi a minha mãe. Sim. Ela decidiu para mim fazer um doce. Você tinha quantos anos? Na época acho que eu tinha uns 16, por aí, sabe? E aí, falei, não deu muito certo, tal, meu irmão chegava todo feliz, chegou uma encomenda por Fafa. E aí, outro dia, tava com minha mãe no shopping, né? Aí uma moça falou assim, ela pode fazer entrevista? Aí, pode. Aí, pra fazer o teste, consegui, passei. E aí surgiu, eu falei assim, mãe, chega, eu quero ser atriz. Inclusive, isso é uma coisa que a gente falou muito ontem no filme, que às vezes o capacitismo ele começa em casa. Eu fui capacitista com ela. Quando eu escolhi para ela fazer doce, não perguntei o que ela queria fazer, né? Mas a vida não tem regra, a gente aprende com a vida. E eu aprendo com ela, muito. E quando ela me mostrou que não, eu vou ter minhas escolhas, né? Você percebe a capacidade que as pessoas com T21 têm dessas escolhas. Tá. E ela nunca me perguntou nada. É? Mas aí você decidiu. Eu que decidi. Aí surgiu vários cursos, comerciais, propagandas. Eu viajava para o Rio de Janeiro, para o São Paulo. Até hoje viajo. E aí eu vou seguindo essa carreira de atriz. Você teve medo no começo? Ai, filha, me ajuda. Eu preciso fazer meu exame e não estou achando a guia. A gente está até ouvindo aqui um trecho. Esse aqui que nós estamos mostrando, me fala dele. Esse comercial foi lá em São Paulo, lá em Campinas. Sim. Da propaganda da Unimed. Aí eu fui lá fazer. E você é feliz hoje trabalhando nessa área? Muito, eu sou muito feliz nesse trabalho. Olha o sorriso, gente. Aí, que bom, que legal, porque é a coisa que a gente sempre fala, né? A gente tem que ser feliz naquilo que a gente faz, não é? E nesse filme aqui, com essa mensagem que você está trazendo aqui pra gente, ninguém disse que seria fácil, você mostra exatamente essa dificuldade. Sim, é pouco da minha história, né? É um pouco sobre da minha Rafa. vida. Exatamente. Porque a minha personagem é igual a dela. Você teve algum não? Alguém falou, não, você não pode fazer, você não é capaz? Ou não? Nos testes que você fazia, no começo, como que era? Você sentia que às vezes as pessoas imaginavam assim, ela não vai dar conta? Quando chegava o texto, eu decorava tudo por frase, leio leitura branca, colocando na boca. Já chegou lá, já mandou ver, aí eles falaram assim, queixo caído. E, nossa, ela manda bem, né? No começo, quando... Não acreditava em mim. É isso que eu queria comentar, exatamente isso, né? Quer dizer, eles não imaginavam chegar lá, perceberam que era completamente diferente, né? No começo, às vezes, até a gente falava assim, ela veio fazer o teste. Daí a pessoa falava pra mim, você sabe que tem fala, né? Eu falei, sei. Ela vai fazer mesmo? Eu falei, ela pode? Não, tá bom então, né? Tipo, tá. Já cheguei lá e pronto. Gente, é sutil essas questões, a gente ri, né? A pessoa fala, você sabe ter fala? Lógico que ela fala, não é? Eu tenho um pouco pra quê? Pra falar. Exatamente. Ontem a gente mostrou no começo também do filme a fala capacitista. A Rafaela nasceu há 26 anos atrás. Então, é um mundo diferente de hoje para as pessoas com T21. E daí o médico falou o quê, Rafa? O médico chegou na minha mãe e falou que não ia falar, que não ia andar, que não ia comer, nada.
Mas se ele estivesse aqui, eu ia falar poucas e boas para ele. Olha como eu sou hoje. Tá certo. Tomara que ele esteja assistindo, né? Ah, tomara. Tomara que ele já tenha mudado essa visão, né? Uhum. Tá certo, olha. Olha, eu fiquei muito feliz em conversar com vocês, desejar mais sucesso. Obrigada. Obrigada. E deixar o espaço para que você volte mais vezes. Com certeza. Você tem Instagram? Tenho. Deixa pro pessoal aí. Pessoal, já me segue no Instagram. É Rafa Delgado Oficial. Por favor, hein? Rafa com FA mesmo, né? Rafa Delgado Oficial. Isso. Tá bom. Inclusive, quando a gente fala, também lembrei do João Vitor, né? Que é filho de um grande amigo meu, tá no Instagram aí, tá fazendo um sucesso danado, né? Parabéns a vocês. Voltem mais vezes. Um abraço. Obrigada, tá Um abraço, obrigada eu. Gente, não se esqueça, hoje Cine Cultura, às 8h30 da noite, né? Tem a apresentação do filme Ninguém Disse Que Seria Fácil. Amanhã, no Bougainville, no Shopping Bougainville, às 14h, tá bom? Não perca essa chance de acompanhar a minha amiga a partir de agora, porque eu já te conheci. Fechado. Negócio fechado, né? Que bom. Vamos continuar aqui. Eu quero chamar agora, porque a Assembleia Legislativa ela promoveu uma sessão muito importante de reconhecimento ao trabalho voluntário de homens e mulheres que atuam em importantes causas sociais. A propositura foi do deputado delegado Eduardo Prado, do PL, a reportagem da Patrícia ali. As palavras, elas constroem histórias. São frutos de importantes enredos que, quando retratam uma causa em particular, ela ganha uma força ainda maior. A escritora, jornalista e professora universitária Tatiana Carilli está trilhando esse caminho. Toda a arrecadação com a venda da primeira edição dessa obra literária infantil já tem um destino certo. Essa obra, As Aventuras de Billy, ela além de incentivar a leitura, a escrita, ela ainda realiza um trabalho de papel educacional na educação ambiental, dizendo para todos os humanos, né? Olha, gente, cuidem de todos os animais. Nós somos parte dessa família inteira que vive na Terra. Toda a arrecadação dessa obra, Patrícia, está sendo destinada para ajudar abrigos que resgatam animais em Goiânia. Traçar um caminho do bem e, por meio dele, reunir o maior número de pessoas com a mesma missão: fazer a diferença. Tem um significado muito especial que vai além. Dá oportunidade para a criança, para o jovem, para estudar, para se desenvolver, para ter uma profissão, né? Não só para estar ali naquela questão do assistencialismo, mas desenvolver trabalhos para promover as famílias em situação de vulnerabilidade, para nós é o principal, é o fundamental. Quando você tem um olhar que enxerga os menos favorecidos, a vulnerabilidade, isso é maravilhoso, porque você consegue se igualar, você consegue estar lá, você consegue levar um livro, levar uma palavra, levar um sorriso. Como forma de prestar uma justa homenagem em reconhecimento ao trabalho voluntário de homens e mulheres que lutam por importantes causas no estado de Goiás, a Assembleia Legislativa promoveu uma sessão solene com a entrega de 140 certificados de mérito legislativo. A iniciativa partiu do deputado delegado Eduardo Prado, do PL. Onde nós não chegamos, essas pessoas chegam sempre de bom coração e principalmente com a alma voltada para o bem, para fazer transformação na vida das pessoas. A gente sempre ajuda quando podemos, com as nossas emendas parlamentares. Aqui nesse plenário temos aqui vários parceiros, né, que fazem trabalhos sociais em vários segmentos. Nada mais justo do que nós reconhecermos esse trabalho. Acho que a gente é mais transformada ainda, cada dia, cada momento que a gente está ali se preocupando um com o outro. Então, e essa transformação é uma sementinha, o Mais Amigos que a gente fala. E aí depois vai frutificando na família, no trabalho, na sociedade, né? Então vai conseguindo transformar e inspirar outras pessoas também. Essa homenagem, ela não é para Tatiana Carilli. Ela é a partir da Tatiana Carilli que, numa ação, conectou com todos esses que conectaram com ela e está fazendo a diferença na vida desses animais. Olha, você que está acompanhando o nosso programa, hoje a gente está cheio de novidades, cheio de assuntos super legais, assuntos importantes. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem medo?
Você tem medo de quê? E é isso que nós vamos tratar, é um dos assuntos que a gente vai conversar com a Aparecida Tavares, que é psicóloga e também neuropsicóloga, sempre vem aqui nos ajudar a descobrir essas histórias todas, esses comportamentos. Tudo bem, Aparecida? Tudo bem, prazer enorme, né? E falar com você de casa sobre medo. Você tem medo? Oxe, quem não tem medo? Eu tenho os meus medos aqui. Agora, quando o medo se torna um problema, quando ele é chamado de fobia, né? Aquele medo específico, né? Exagerado, exacerbado. Eu tenho medo, eu tenho uma fobia de tomar soro, por exemplo, de tirar sangue. Sim, a tripanofobia. É. A gente chama isso de tripanofobia. Como é que a gente vence isso? Olha, a gente vence isso principalmente com as terapias cognitivo-comportamentais, né? Que tem protocolos para isso, desde a dessensibilização, a gente entender pela psicoeducação, a estruturação cognitiva, Jordevar, de como que isso interfere na minha vida, como que isso traz uma resposta emocional, porque é uma resposta fisiológica também, não é? Quer dizer, eu estou aqui e eu percebo que o meu organismo, nossa, de repente, parece que eu vou desfalecer. Então, nós vamos ver nas fobias específicas e aí eu vou tratar, então, desse seu tema, né? A tripanofobia. Porque, na verdade, eu não nasci com esse medo, né? Eu adquiri esse medo. Você adquiriu. Geralmente, a gente faz uma modelagem comportamental. Através de quê? Sabe, aquela escuta de alguém próximo de nós e que fala sobre seus medos. Ou aquele papai e aquela mamãe que diz assim, se você não fizer assim, você vai levar a injeção. Vou te levar no médico. E aí a gente tem a fobia do jaleco branco, né? Por isso até muitos odontólogos já estão mudando. Alguns médicos também já não estão usando mais, né? Sim. Estão usando outra cor. Sim. Eu conheço um médico que ele usa azul. Azul mais escuro. Sim. Tá? Para tentar trabalhar essa dessensibilização. E a fobia, ela traz alguns prejuízos, né? É engraçado, por exemplo, tem gente que tem medo de barata. Sim, sim. É um medo terrível. Exacerbado, uma fobia. Né? Sim, baratas, aranhas, né? Aracnofobia. Essas fobias, elas podem ser tratadas, elaboradas por quem está conosco, tá? No processo terapêutico. Alguns casos, faz-se necessário a presença do psiquiatra com a farmacoterapia. Mas vamos pegar a questão da barata. Provavelmente a mãe não falou, eu vou jogar uma barata em você, alguma coisa, mas como é que surge isso? Não, mas a gente vai dizer assim que é esse pensamento distorcido. Olha o seu tamanho, olha o tamanho da barata. Mas aí eu olho para ela com um medo muito exacerbado. O nojo, né, que é uma emoção muito forte. Quantos de nós vemos um rato, por exemplo, nossa, eu tenho medo, mas eu também tenho nojo da barata, eu tenho nojo, de repente, se eu estou lá no restaurante, aquela mosquinha que passa, né? Então, as nossas emoções, elas vão também traçar esse nosso perfil fóbico. Porque é muito curioso, né? Uma barata não vai atacar uma pessoa. Ela pode voar, né? Ela pode voar. Eu também tenho medo de barata. Você também tem medo. Mas eu já estou tratando isso também, né, gente? Eu falo assim, vamos lá para estruturação cognitiva. Peraí, o que ela pode fazer, né? Bom, ela vai voar? O que eu posso fazer então? Você me deixou curioso, porque você, psicóloga, trata exatamente disso. Sim. Como é que um psicólogo que tem medo de barata, por exemplo, trabalha isso? Com outro psicólogo ou individualmente? Sim, nós fazemos psicoterapia, né? Sim. A minha abordagem, a gente já inicia precisando fazer, isso faz parte lá do nosso... Não está no código de ética, mas ele funciona dentro da formação de psicologia e é muito importante, né? Então, hoje eu já vejo uma baratinha, ela só não pode voar ainda, gente. Eu estou me dessensibilizando. Antes eu nem podia ver a barata. É engraçado. E quando a gente fala no medo, o medo ele está presente em várias situações, né? Tem gente que tem medo de elevador, tem gente que tem medo de altura. Sim. E aí a coisa vai, né? São muitos medos. Sim. E aí a gente vai entender que o medo é uma emoção positiva
porque ela traz a nós a autopreservação, né? A preservação da vida. Agora, a gente precisa entender que diante daquele estímulo, ele vai passar, eu vou voltar ao meu estado natural. O que acontece? Existem pessoas que ficam com aquele medo e aquele estresse ali permanente, né? O que a gente fala é de um estado de resistência. Isso é importante que a gente trate isso com carinho, né? Porque quantas coisas maravilhosas a gente perde por medo, não é verdade? Pois é, as pessoas muitas vezes, elas deixam o medo e vão convivendo com ele, né? Sim, sim. Ou as pessoas procuram um tratamento? Olha, a gente tem um número de pessoas que estão tendo como esse acesso, né, que o teu programa brilhantemente traz, esse acesso à comunidade para que ela aprenda que não é preciso conviver com esse sofrimento, porque é muito sofrível, né? Então, por que não buscar o tratamento? A gente vai entender que nós temos recursos hoje, inclusive nas clínicas escola, porque às vezes a pessoa diz assim, nossa, a psicoterapia ainda é de alto custo, né? Então, a gente tem as clínicas escolas, tanto nas universidades, né, públicas e privadas, que tem o curso de formação em psicologia, né? E aí você pode ter acesso. Isso é importante. A PUC, por exemplo, tem. A PUC, eu me formei lá, e lá nós temos o CEPS, né? Então, procure. Existem recursos, não só nas universidades, como os cursos de pós-graduação, também que oferecem já psicólogos formados que estão ali fazendo uma formação específica naquela abordagem que ele queira adotar em consultório, e aí ele precisa também dos pacientes. E esse atendimento é de graça, né? Esse atendimento é gratuito. Quando ele não é gratuito, ele tem um preço simbólico, mas ele é acessível. Sim. Então, há recursos, a gente só precisa tomar atitude. Pois é, porque a gente sempre fala, até comecei comigo, né, e perguntei se você tinha medo, porque nós temos muito medo. Sim. E isso é muito comum nas pessoas, a gente pode dizer que cada pessoa tem os seus medos particulares? Sim, sim. É humano, né? É do ser humano. É do ser humano. Só que quando é que, por exemplo, ter medo sim, mas quando ele ultrapassa aquele limite, vamos dizer assim, eu não sei se a palavra correta seria aceitável. Sim, sim, veja bem, quando ele afeta as minhas atividades de vida diária. Então, eu não vou a tal lugar porque lá tem elevador. Quer dizer, eu gosto muito da doutora Aparecida, mas enquanto ela estiver atendendo lá naquele lugar que eu preciso subir no elevador, eu não vou. Olha só, né? Prejuízo que eu tenho em função do meu medo. Aí é a hora exata de buscar uma saída. Sim, sim. Como na tripanofobia, né? Quer dizer, se você precisa hoje de uma internação, de uma intervenção, um procedimento médico, eu não posso, Jordevar, negar que eu preciso desse cuidado, tá? E eu te espero lá. Irei. Com certeza, porque é muito curioso, né? O medo, ele ultrapassa os limites aceitáveis da razão, né? Porque a gente precisa, eu fico imaginando assim, porque todos nós precisamos, por exemplo, ir ao médico, né? Nós vamos tomar soro, a gente precisa fazer uma coleta de sangue para fazer um exame. Sim. É como, por exemplo, eu sou militar da reserva e muitas vezes eu trabalhei com educação para o trânsito. Às vezes eu chegava em escolas que a criança entrava em pânico porque me via fardada. Quer dizer, geralmente isso acontece porque lá na experiência vivida daquela criança, pode ser que alguém disse assim, eu vou chamar a polícia para você. Olha só, alguém que está para proteger e que essa criança vai crescer de repente com essa visão totalmente distorcida, não é? Então, é importante que o pai e a mãe tomem cuidado do que vai passar o medo do menino. Sim, tome cuidado e tome cuidado também com os seus aspectos, né, pessoais
no sentido assim, quais são os meus medos e como que eu lido com isso? Porque veja bem, a criança, o adolescente, ele vai reagir na vida a partir do momento em que ele vai vivendo as experiências. Nós somos muito fruto, né, do nosso ambiente, daquilo que experienciamos. Então, se eu lido, por exemplo, né, a barata está vindo, tá voando. Tá voando. A minha filha está ali. Opa, eu vou... Respiro fundo, né? Minha filha, vai passar. Vamos lidar com isso, né? E é muito gostoso, gente. Venha fazer psicoterapia, vale a pena. Tá certo. Aparecida Tavares, psicóloga, neuropsicóloga, sempre agradeço muito quando você vem aqui, porque é um aprendizado, tudo que a gente entrevista aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? Volte mais vezes. Obrigada. Gente, a gente vai encerrando agora o nosso programa aqui pela TV Assembleia Legislativa nessa sexta-feira. O Agora Goiás fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Foi muito bom ter você junto com a gente. Segunda-feira tem mais, tá certo? Grande abraço para você.